Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. 5 coisas que os pregadores da prosperidade dizem, mas a Bíblia não diz. Na verdade são muito mais que 5, só que eu vou falar apenas 5 desta vez. Os pregadores da prosperidade não pregam o Evangelho. Disso todos já sabem, é só pesquisar na internet e na televisão. São focados em milagres. Veja que os discípulos, os apóstolos e Jesus pregavam o Evangelho. E os sinais eram para evidenciar quanto à veracidade do que eles pregavam. Veja João capítulo 20, verso 30 ao 31. Jesus disse, pois operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Foram escritas para testificar que Jesus era o Cristo enviado, e seus milagres testificavam a veracidade do Evangelho. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Os pregadores da prosperidade e de milagres fazem o contrário. Eles buscam primeiro as demais coisas, e a justiça fica para depois, se é que buscam isto. O reino de Deus é para depois. Mateus 6, 33. Primeiro se deve ensinar o Evangelho como fizeram Jesus e os apóstolos. A pessoa aceita o Evangelho e compreende. As bênçãos serão uma consequência da aceitação, e a pessoa compreenderá a vontade de Deus para a sua vida. Ainda que não cure suas doenças, e ainda que não a deixe rica, ela compreenderá a vontade perfeita de Deus. Os homens de Deus na Bíblia que receberam promessas pagaram o preço para alcançar, e muitos levaram anos para tomar posse da promessa. Como o exemplo de José do Egito, que levou 13 anos para ser governador e reinar sobre seus irmãos. Aquela visão que ele teve levou anos para se cumprir. Abraão levou mais de 20 anos para receber a promessa de um filho. Então muitos hoje, ou muitas igrejas e muitos pastores, apresentam um Deus capacho, que vai te dar tudo que você quiser de mão beijada. Faz uma campanha de 7 sextas-feiras e pronto. A pessoa vive no pecado e não tem nada com Deus. E vai lá atrás de supostos milagres. Muitas pessoas que vão nessas igrejas não têm nada com Deus e nem quer nada. Vão lá apenas atraído por supostos milagres. E muitos milagres destes não vão acontecer nunca. Eu vou mostrar agora o que alguns pregadores da prosperidade dizem, e algumas passagens usadas por eles e distorcidas por eles para atrair pessoas. A primeira é: determine sua bênção. Você deve determinar a sua bênção. Determine o seu milagre. A resposta é: você só pode determinar algo que seja uma promessa de Deus feita na Bíblia. A Bíblia garante que Deus vai suprir suas necessidades no vestuário e na alimentação. Davi disse: nunca vi o justo a mendigar o pão. Leia Mateus 6, do verso 25 ao 34, onde Jesus disse que suprirá as necessidades na alimentação e no vestuário. Coisas que não são promessas na Bíblia, você entrega nas mãos de Deus
para que seja feita conforme a sua vontade. 1 João 5,14, João disse: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, se for da vontade dele, senão não. Jesus disse na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Note que será feito a vontade de Deus e não a nossa. Deus não é obrigado a dar nada que nunca prometeu. Determinar seu carro importado, ou a sua mansão, ou a sua fazenda, ou a sua riqueza, você poderá ser decepcionado, porque provavelmente não vai acontecer nada. Segundo, não aceite ser pobre ou doente. Você não pode aceitar a pobreza ou a doença. Miséria não. É uma promessa. Nunca viu o justo a mendigar o pão. A Bíblia garante que se você servir a Deus, você não vai morrer debaixo de um viaduto pedindo esmola. Isso a Bíblia garante. Mas ser pobre é outra coisa. Vamos à explicação correta. Na Bíblia não existe promessa de enriquecimento para todos. Deus garante que suprirá nossas necessidades na alimentação e no vestuário, conforme eu já falei. Se riquezas fossem promessas, não se cumpriria nem mesmo nas igrejas dos que defendem esta ideia, pois lá estão cheios de pessoas pobres, doentes e endividados. Muitos até recebem cesta básica da igreja. Vai lá para você ver, está cheio de pobre lá dentro e doentes. Na Bíblia não existe promessa de cura para todas as doenças ou para todas as pessoas. Temos vários exemplos. Veja o exemplo de Davi, que orou e jejuou para seu filho doente, e Deus levou a criança. E ele disse que a criança não voltaria mais para ele, mas ele iria até ela. Ele compreendeu os planos de Deus. Vamos a mais exemplos. Paulo orava e os doentes saravam, mas Paulo mandou Timóteo tomar água misturado com vinho por causa das suas doenças no estômago. 1 Timóteo 5, 23. Então, por que Paulo não orou para que Timóteo fosse curado, ao invés de mandar tomar água misturada com vinho? Agora, 2 Timóteo 4, verso 20, lá diz que Paulo deixou um homem doente antes de partir. Então, por que Paulo não orou para que o homem sarasse antes dele partir? Paulo possivelmente tinha uma doença nas vistas. Gálatas 4, verso 15. Estes eram homens de Deus que compreendiam a vontade de Deus. Cura é mais uma forma de Deus se manifestar o seu poder e a sua existência na vida de alguém. Estes homens já sabiam da existência e do poder de Deus. Então eles compreendiam que se Deus curasse ou não curasse, eles serviriam a Deus da mesma forma. E assim é o crente verdadeiro. Deus cure ou Deus não cure, ele servirá a Deus da mesma forma. Então suas doenças você deve entregar nas mãos de Deus. Se for de sua vontade, ele poderá curar no tempo dele. Se for da vontade dele prosperar sua vida financeira, ele fará no tempo dele. Veja que Jesus, os apóstolos, discípulos, eram pobres, eles não eram ricos. E eles determinaram a riqueza? Não. Terceiro, Jesus disse: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então eles dizem: você deve pedir tudo, porque é uma promessa. Porque Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. Agora vamos interpretar. Tem coisas na Bíblia que você tem que ver para quem foi escrito. Se pode ser aplicado para nós ou não. Em João 14,14, Jesus disse isso.
que se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas Jesus disse isso para seus discípulos. Veja agora, em 1 João 5,14, ele disse: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, segundo a sua vontade. Agora sim, isso se aplica a nós e a eles daqueles tempos. Jesus disse na oração do Pai Nosso que seja feita a sua vontade e não a nossa. Ensinar que João 14,14 que seja uma promessa a todos, onde tudo que você pedir, Jesus vai dar, então todos os crentes seriam ricos e saudáveis. O que as pessoas pediriam? Riqueza, saúde. É isso que as pessoas iriam pedir. Então os crentes seriam saudáveis. Se fosse uma promessa aos crentes pobres e doentes, seria um sinal que estavam em pecado. Muitos dos que ensinam isso são ricos, porque vivem da igreja. Não é milagre, não. É do dízimo e das ofertas. Mas quando ficam doentes, vão ao médico, porque o dinheiro não compra a cura. Compra remédio, mas não a cura. Quarto, alguns dizem: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Deus disse isso a Josué. Josué capítulo 1 e verso 3. Veja o verso anterior. Era uma promessa específica feita aos filhos de Israel. Promessa feita lá atrás a Abraão. Então era o prosseguimento da promessa da terra prometida. No verso 4, Deus indicou as terras que poderiam ser conquistadas para os filhos de Israel. Isso foi uma promessa específica a Josué, aos filhos de Israel. Era um prosseguimento lá de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Moisés tinha acabado de morrer. Era um prosseguimento. Veja todo o contexto. Esta passagem era uma promessa específica a Israel. Não se aplica a nós. Tudo que está na Bíblia deve ver o que se aplica a nós ou não. O que foi para Israel, o que foi para a igreja. Quem acha que isso se aplica a nós, então pise numa fazenda e determine que essa fazenda vai ser sua, para ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, absolutamente nada. Deus não é obrigado a dar nada que nunca prometeu. Então, Deus disse para Josué: onde pisar a planta do vosso pé, será seu. Será de vocês, será de Israel. Canaã, Israel. Agora a quinta e última. Quem tem promessa não morre. Quem que ainda não ouviu isso? Tem até um hino que fala, né? Eu não morrerei enquanto não se cumprir em mim todos os sonhos que Deus sonhou para mim ou coisa parecida. Mais ou menos isto. Então a interpretação vai de acordo com o segmento religioso que a pessoa pertence. No meio pentecostal, por exemplo, existem revelações e profecias. Alguns são revelados de bênçãos, promessas de bênçãos. Então alguns acreditam que não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. O que eu posso dizer acerca disso é que se tal revelação for de Deus, e se a pessoa for obediente e perseverante, se foi algo realmente vindo de Deus, se cumpre. Filipenses 1, verso 6, está escrito: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Isso se aplica a várias situações, mas indica que Deus chega a tempo para cumprir seus propósitos. Veja o caso na vida de muitos homens de Deus no Velho Testamento.
Alguns morreram sem alcançar a promessa, conforme está escrito em Hebreus 11, verso 13, se eu não me engano. Morreram sem alcançar a promessa, mas a promessa da vinda de Cristo à terra. Mas a promessa se cumpriu, mesmo depois deles mortos. Eles receberam a bênção da salvação pela graça da vinda de Cristo à terra, para cumprir o plano da redenção humana, a qual eles também fizeram parte. Abraão, Isaque, Jacó, Moisés morreram sem ver a terra prometida ser conquistada, mas foi conquistada. No futuro ela foi conquistada. Em Jeremias 1, verso 2, Deus disse que vela pelo cumprimento da sua palavra. Mas não a promessa, como ensinam por aí, onde você determina algo que a Bíblia não promete, e isso se transformará em uma promessa. Você determina algo e ela se transforma automaticamente em uma promessa, só porque você quer. Não tem cabimento. Isso é um engano que frustra, decepciona muita gente. Muitas pessoas pegaram raiva de igreja por causa disto. Pessoas me contam aqui muita coisa que eu prefiro nem falar aqui. Então você vai ser decepcionado se você pensar desta forma. E frustrado como muitos já foram e continuam sendo. Examine tudo. Veja se tudo está em conformidade com a Bíblia, que você não vai ser decepcionado. Você vai na igreja para cultuar a Deus, ouvir a palavra, compreender o Evangelho. Aquilo que estiver nos planos de Deus para a sua vida, Ele vai fazer. Se Ele não te curar, Ele é Deus. Se Ele não te prosperar, Ele é Deus. Ele vai suprir suas necessidades no mínimo. Então não caia no engano de igrejas que querem apenas seu dízimo. Essas igrejas que não pregam o Evangelho, só pregam milagre, e eles querem apenas dinheiro. Seus líderes e fundadores são milionários. Os pastores recebem salário muito alto. Eles são treinados e recebem muito dinheiro em cima disto. E as pessoas que não têm entendimento acabam caindo, até hoje ainda. Acabam caindo. Então, se firme e se foque no Evangelho, que você não vai se decepcionar e vai ser salvo, que é o mais importante. Então, obrigado a todos, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.